Começa agora o Jornal Educa Santos, um espaço com informações e troca de ideias sobre temas apresentados aqui na Educa Santos TV. E hoje vamos abordar um assunto que mobiliza muito a comunidade escolar e a sociedade como um todo, especialmente os jovens, que é a orientação profissional. Para esse debate, temos na nossa bancada Diego Moreira Fernandes, psicólogo educacional que atua na Secretaria Municipal de Educação de Santos, e Júlia Boeira, estudante do ensino técnico. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Diego, já logo começo perguntando por que a orientação profissional ela é importante? A orientação profissional é um processo de autoconhecimento, né? Tanto faz orientação profissional, orientação vocacional, se trata do mesmo processo, onde a pessoa vai tratar sobre suas habilidades, sobre suas preferências, seus valores pessoais, e a partir daí ela vai decidir uma profissão. Então ela ajuda demais na escolha da profissão, porque a pessoa começa a ter mais consciência das oportunidades que aparecem diante dela. Júlia, você estudou na Rede Municipal de Santos e agora cursa administração no Senac. Do ponto de vista de um estudante de ensino técnico, qual é a importância de ter acesso à orientação profissional no momento de escolher uma carreira ou a profissão da sua vida? Eu acho que é muito importante você já ter uma noção do que você quer fazer e você já está inserido num curso profissionalizante, só vai agregar no seu currículo e abrir mais chances ao mercado de trabalho. E você fez orientação profissional? Não. Diego, adolescentes como ela, que são certeiros, a orientação profissional, no caso, ela entra num outro momento ou não? Não necessariamente. A orientação profissional é um processo de autoconhecimento, né? Então, envolve tanto dinâmicas de habilidades, dinâmicas de autoconhecimento, existem testes, existem inventários. Além daquilo que o estudante já sabe, ele vai descobrir outras coisas sobre si mesmo. É muito legal quando tem alguém que já tem essa preferência, né? Já sabe do que gosta, já tem um direcionamento. Mas mesmo dentro de uma profissão, por exemplo, você tem várias atividades diferentes. Diego, falando sobre os testes, sobre as orientações, né, profissionais, existem vários tipos e quais são essas opções? Se é que dá para a gente citar todos. Acho que não dá para citar todos, né? Existem muitos e muitos testes que podem ser utilizados durante a orientação, mas o que é comum é que você vai ter testes e dinâmicas para autoconhecimento relacionados à personalidade, às habilidades, aos valores pessoais, aos gostos, né? Os planos, os projetos, os sonhos. É um processo de autoconhecimento. Então, o teste ele é só uma pequena parte. A maioria das interações serão dinâmicas de grupo, atividades introspectivas, né, onde ele vai pensar sobre si, vai responder algumas perguntas e vai se conhecer a partir disso. Júlia, você não fez o teste, não precisou e foi determinada. Eu quero administração, eu quero segurança do trabalho. Como surgiu isso? Como você percebeu que você queria aquilo mesmo? Então, eu converso muito sobre isso com meu pai e com a minha madrasta, sobre o futuro, sobre o que eu posso fazer. E a administração, para mim, é uma base de tudo. Então, tudo que eu vá fazer, a administração vai estar ali junto. Eu sinto que ele casa com muitas profissões que tem, e segurança do trabalho é um ramo que tem diversas vagas hoje em dia, e foi por isso que eu escolhi. Nossa, que bacana. Determinada, diferente. Determinada. Diria que é atípico a gente ter adolescentes tão determinados assim, né, Diego? Sim. A adolescência é sempre uma época de muita incerteza, né? A gente tem a impressão de que tem que fazer uma escolha para a vida e que essa escolha vai determinar todo o nosso futuro. A gente consegue mudar, né? Só que é sempre custoso. Se a gente consegue fazer uma opção mais assertiva logo de cara, é muito mais fácil, né, de prosseguir. E a Júlia falou uma coisa muito interessante. Ela vê na administração muitos conhecimentos, muitos saberes que ela utiliza na vida dela, né? E aprender uma profissão é mais do que só aprender uma forma de ganhar dinheiro. A gente aprende coisas que fazem parte da nossa identidade, né? Fazem parte do nosso dia a dia. Tem que fazer sentido. Isso, a construção do nosso eu, né? Então é muito legal. Parabéns pela sua determinação.
E agora vamos falar um pouco sobre o Jovem Aprendiz, uma política pública governamental bastante importante para quem está prestes a ingressar no mercado de trabalho. O programa oferece oportunidades para jovens entre 14 e 24 anos que estão em busca do primeiro emprego. O Carreira em Foco, produzido pela Educa Santos TV, mostrou o programa Jovem Aprendiz em nossa cidade. Vamos assistir a um trecho? Qual o caminho para entrar no mercado de trabalho? Sabia que é possível ter uma prévia do seu futuro profissional? O programa Jovem Aprendiz do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, é exatamente isso. Oferece formações gratuitas e a oportunidade de experimentar o dia a dia em um ambiente profissional. Vamos conhecer esse interessante projeto que une teoria e prática? O programa Aprendiz ele é pautado numa lei federal, ele foi pensado para dar protagonismo ao jovem. Então, é justamente esse momento de dar a primeira oportunidade para ele no mercado de trabalho. O público-alvo do programa são jovens estudantes a partir dos 14 anos de idade até os 24 incompletos. As empresas que contratam os aprendizes, que têm uma obrigatoriedade de contratação, são empresas de médio e grande porte. Então, as empresas ali que têm acima de 7 funcionários, elas passam a ter uma cota de 5% do seu quadro em jovens aprendizes. Então, os cursos de capacitação que são aliados ao programa para a área administrativa, de comércio e varejo, produção, logística, agronegócio. Dentro do programa existe uma obrigatoriedade que tenha os cursos de capacitação teórica, né, que são aliados à parte prática. Então, eles começam na parte inicial, que são com noções de cidadania e também o módulo digital, que é noções ali de tecnologia. Quando ele vai para o ciclo formativo global, ele vai aprender a parte de cidadania e também as competências técnicas e comportamentais. E, por fim, ao final do seu contrato, ele vai para a parte específica do curso. Por ano, o CIE de Santos atende em torno de 1.500 a 1.800 jovens aprendizes. A minha entrada dentro do CIE, ela foi bastante oportuna, porque eu aprendi bastante como lidar com o meu comportamental dentro das empresas, como gerir conflitos, e a partir disso eu me vejo gerando plano de carreira. O programa Aprendiz ele é uma contratação especial dentro da CLT, então ele é um contrato por tempo determinado. Cada programa ele tem uma carga horária específica e aí vai dizer ali quantos meses dentro da carga horária ele vai participar da capacitação prática e da capacitação teórica. Então ele tem o direito ao salário mínimo hora federal ou um salário mínimo completo, o vale transporte, o auxílio transporte e os demais benefícios vão ser de acordo com o acordo coletivo das empresas, com os sindicatos ou, caso não tenha, dentro do acordo coletivo, a empresa é facultativo oferecer. Eu trabalho no comércio. Lidar com o público, a gente melhora a nossa comunicação, aprende a resolver problemas, lidar com diferentes tipos de pessoas. E no CIE, durante as capacitações, a gente também adquire novas qualidades e melhora elas. É importante que ele saiba se comunicar, que ele coloque ali no seu tempo do dia a dia, enquanto ele está nos seus estudos, de também ter cursos de competências técnicas e comportamentais. Então, é importante que ele mostre ali que ele realmente está com vontade, mostre ali o quanto ele sabe de tecnologia e a força de vontade para o primeiro emprego, para que ele possa, de fato, ali desempenhar um bom papel dentro das empresas. Diego, de que forma o programa Jovem Aprendiz ajuda o estudante a encontrar, de fato, seu caminho profissional? Bom, ajuda de diversas formas, né? A mais óbvia é o exercício das habilidades que ele precisa para o trabalho. Ele vai aprender uma profissão. O jovem aprendiz não é qualquer trabalho que se encaixa, ele precisa aprender uma profissão, desenvolver uma profissão. Mas tem um ponto extremamente importante para os jovens, que é uma resistência muito grande quando eles vão procurar o primeiro emprego, que é a adesão à cultura da empresa, né? Como se portar, como tratar as pessoas. O ambiente de trabalho é um pouco diferente do ambiente escolar, do ambiente nosso do dia a dia, né? E isso vai ajudar o jovem a ter essa experiência e desenvolver esse perfil profissional, né? Esse fazer profissional, para quando partir para buscar uma vaga, né? Disputar com outras pessoas, ele se sentir mais preparado. Aqui em Santos, um caminho para ingressar no programa Jovem Aprendiz é o CAMPS, Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social. A instituição sem fins lucrativos promove a inserção de jovens no mercado de trabalho por meio da assistência social.
O objetivo é atender adolescentes em situação de vulnerabilidade social e integrar esses estudantes à sociedade. Vamos assistir a mais um trecho do programa Carreira em Foco, produzido aqui pela Educa Santos TV. E lembrando que você pode assistir aos nossos programas na íntegra pelo canal da Educa Santos TV. Vamos lá? Nós temos o menor aprendiz com 15 anos. Ele entra, participa de um curso modular de 3 a 4 meses. Nós preparamos ele para uma formatura. Após essa formatura, ele já está pronto, apto para o mercado de trabalho. Ou o jovem entra já maior, com 18 anos. E aí, esse jovem maior, ele já entra direto para as empresas parceiras e trabalha 4 dias da semana. Um dia ele fica aqui em treinamento com a gente. Eu estou cursando Faculdade de Tecnologia da Informação. Tenho 19 anos. Estou trabalhando no Porto. Cheguei aqui no campus com 18 anos, no projeto de Maior Aprendiz. E o campus abre portas para muitas empresas muito boas parceiras. Nós temos também o programa para pessoas com deficiência. Nós temos também agora o programa de estágio. Nós temos parcerias com todas as universidades da região. E aí as empresas parceiras também captam ele através do estágio. Nós temos cerca de 170, 200 empresas parceiras hoje. Tanto para aprendizagem como para estágio. E aqui, o que você mais gosta dentro do campus? Dos professores, eles auxiliam muito, eles dão um aprendizado excelente, algo que eu nunca tive. A gente comemora que cada jovem que entra no mercado de trabalho é uma comemoração conjunta aqui da equipe. Então, o campus transforma e já transformou cerca de 120 mil vidas. Dona Maria José, então, hoje a senhora está aqui por um motivo muito especial e já tem uma história longa com o campus. Me conta essa história. Meu filho foi o primeiro que veio para o campus, né? Que agora tem 43 anos. Aí, em seguida, veio agora os meus netos. E agora a irmã mais nova, que tem 16 anos. Está entrando no mercado de trabalho pelo campus, né? A seleção são nascidos no ano, né, que completa 15 anos. Ele tem que estar no ensino fundamental. Aí a gente tem os critérios de vulnerabilidade, né, que é encaminhado pela nossa assistente social. Fazemos uma pré-seleção. Hoje nós atendemos cerca de 700 jovens, mas a nossa intenção é que a gente tenha a capacidade de dobrar esse número. Júlia, e não é só a Dona Maria José que tem algo para falar sobre o campus. Você também tem uma história. Qual é? Sim, o meu pai, ele ingressou com 15 anos no campus e no decorrer desses anos, quando ele tinha 17 anos, ele já foi contratado pela empresa que ele trabalhava e também tenho amigos que participam desse programa. Júlia, e o que você acha desse programa? Eu acho um programa fantástico, porque ele ajuda muito na inserção do mercado de trabalho, a dar uma visão mesmo para os jovens de como funciona e para preparar, né, para o futuro. Diego, é importante falarmos também que essa fase de escolha e início de carreira pode gerar muita ansiedade. Como o estudante deve cuidar de sua saúde mental neste momento? Uma coisa muito importante da gente entender é que ansiedade é uma resposta normal do nosso corpo diante de uma incerteza, né? Sempre que a gente está diante de uma situação importante da nossa vida, onde as consequências são mais sérias, a gente vai sofrer com um pouco de ansiedade. E saúde mental, ela não é um estado de total falta de sofrimento, né? Ou total falta de ansiedade, ou total falta de angústia. Muito pelo contrário. É a nossa capacidade de lidar com esses percalços da vida de maneira saudável, né? Então, assim, como que a gente pode melhorar a nossa ansiedade, né? Se preparando, principalmente, né? Conhecendo quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, aquilo que deixa a gente mais confortável. Também diversificar um pouco a nossa rotina, né? A gente precisa de exercícios físicos, a gente precisa de relações sociais de qualidade, a gente precisa de carinho, de afeto, e estar perto das pessoas que nos proporcionam isso é muito importante para a nossa saúde mental, né? Principalmente conversar com as pessoas de nossa confiança, né? Principalmente para o jovem, isso é extremamente importante, e falar abertamente aquilo que sente, aquilo que gostaria de fazer, né? Isso ajuda demais a lidar com essas questões angustiantes. Júlia, eu te sinto muito segura, muito determinada. Você já passou por algum momento desse de angústia, de ansiedade, de pensar, uau, o que eu vou ser quando crescer? Sim. Antes de eu ingressar no Senac, até mesmo na ETEC, eu pensava muito, tipo, meu Deus, e agora? Quando eu terminei o 9º ano, eu pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu posso fazer para eu me destacar entre as pessoas, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar, com a ajuda do meu pai, da minha mãe, da minha madrasta também, que me ajudou muito, a escolher o que eu quero fazer e pensar
mais pra frente, né? Júlia, e que fase da vida você está nesse momento? Eu tô totalmente concentrada nos estudos. Eu até vejo a diferença que tá entre as minhas amigas, porque elas estão saindo, elas dizem, Júlia, vamos sair esse final de semana? Gente, esse final de semana não dá, vou ter que estudar, tenho trabalho pra fazer. Então eu sinto que eu tô um pouco distante de sair e tal. Não que eu não saia, lógico, mas eu sinto essa diferença que eu tô mais focada e centrada nos estudos atualmente. Maravilha. E, Diego, levando em consideração a saúde mental e também os desafios do mundo do trabalho, quais são as etapas para um planejamento eficaz da carreira? Uma das coisas que a gente faz no processo de orientação profissional é pegar o sonho que o estudante traz e dividir esse sonho em pequenas etapas, né? Eu quero me formar na faculdade e conseguir um cargo muito bom, mas antes de entrar na faculdade eu preciso passar, por exemplo, no vestibular. Né? E que habilidades me faltam para chegar nesse pequeno ponto que me leva até o vestibular? Quais habilidades e que planejamentos eu vou ter que fazer na minha vida para conseguir cumprir com a faculdade? Né? Porque eu vou ter que ajustar os meus horários, eu vou ter que ajustar a minha vida social, como a Júlia está fazendo. Né? Então, transformar um plano grande em pequenas etapas é essencial para que ele se torne possível. Né? Passe de sonho para virar plano. Isso é essencial. E na questão da saúde mental, é muito importante conseguir se observar também para não ser massacrado pelo plano, né? Nós somos todos humanos, então nós precisamos também de um tempo para relaxar, de um Vida tempo... social. Vida social também, né? E aí cada pessoa vai ter mais importante para si um ponto de fuga, né? Então tem gente que a vida social vai ser realmente sair para a balada, né? E festejar. Tem gente que a vida social é feita com aquela parte mais importante realmente com os familiares, com a pessoa de confiança. Essa característica da personalidade de cada pessoa vai definir o quão bem você consegue lidar com essas situações limites e a sua resiliência, né? Que é justamente a nossa capacidade de lidar com a pressão sem se partir, sem quebrar. Um jovem consegue ter esse discernimento? É muito mais difícil para o jovem, né? Por isso que é importante a gente ter alguém que nos oriente, tanto os profissionais, né, psicólogos que ajudam nessa orientação, quanto as pessoas que nos conhecem, né? Essas pessoas são essenciais para a gente também se reconhecer. Júlia, como você se vê num futuro próximo e num pouquinho mais distante? Eu me vejo saindo do ensino médio e o meu foco principal agora é conseguir ingressar numa faculdade pública e conseguir fazer a faculdade que eu quero, que é engenharia ambiental. Por que engenharia ambiental? Eu vejo como uma pauta muito importante hoje em dia, porque nós vemos nas notícias o desmatamento que acontece, o aquecimento e como isso afeta no nosso planeta Terra, né? E eu acho que é uma pauta muito importante e até no mercado de trabalho, um ramo que tem muitas vagas hoje em dia. E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem um recado ou uma dica para os estudantes que estão assistindo e em relação à escolha profissional. Esses estudantes, eles vivem num mundo que bombardeia esses estudantes o tempo todo com muitas informações, né? Então, antes de olhar os melhores cursos, os melhores caminhos, as melhores oportunidades, olha para dentro de si primeiro, vê o que você gosta, o que você acredita, quais são os seus valores, o que você está disposto a abrir mão ou não. Todos os trabalhos têm seus pontos positivos, seus pontos negativos, e saber com o que você está disposto a lidar, né? As piores partes no dia a dia vai te ajudar demais a suportar a rotina do trabalho, né? E lidar com elas da melhor forma possível. Então, a minha dica é essa, né? Antes de olhar para todas as opções que existem milhares, praticamente infinitas na vida, olha para dentro de si primeiro, se conhece, se reconhece, né? Isso vai te dar mais calma e tranquilidade na sua decisão. E você, Júlia? Gente, estudem. Não pensem que isso é uma perda de tempo, porque isso vai agregar muito no seu futuro. E você, se você tiver uma boa profissão, saber o que você realmente quer da sua vida, no futuro você vai estar tranquilo, você vai conseguir fazer tudo isso sem essa dor de cabeça. Perfeito. Muito obrigada pela presença e boa sorte para você, Júlia. Obrigada. Nós conversamos hoje com Júlia Boeira, estudante do Ensino Técnico do Senac Santos, e Diego Moreira Fernandes, psicólogo educacional da Seduc Santos. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada. E até o próximo Jornal Educa Santos. Até lá, e você já sabe, a gente te espera. Tchau!